Olá, seja bem-vindo a mais um TCL, curso em Teologia. O cultivo da personalidade do pregador. Deve um pregador se preocupar com uma conservação, de sua integridade física ou da sua saúde mental ou física, Pode um ministro de Cristo dedicar algum tempo para descansar? Sim, ele deve. O pregador não pode, ele não pode ser dado aos desleixos de cuidar de sua saúde. Ele tem direito à saúde como qualquer outro homem, sim, na terra. O cultivo da saúde é não só necessário, mas indispensável na vida do servo de Deus. A Bíblia afirma que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que ser perfeito fisicamente, mentalmente, também. Senão o estresse vem muita pressão, então ele tem que estar ali também, tem que descansar, Não podia, ter qualquer deformidade, não podia ministrar quando estivesse doente. Jesus sempre recomendava um certo período de descanso para os seus discípulos, após um determinado período do intenso trabalho. Marcos 6, versos 31. Paulo recomendou a Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. O pregador deve ser um homem de saúde, boa saúde. Pode até vir a ficar doente em funções do trabalho que realiza, mas é indispensável que cuide de si mesmo o mais rápido que puder. O ministro deve cuidar tão bem do seu corpo quanto a cuidar das causas de Deus, Ele deve exercitar-se, alimentando-se e descansando adequadamente para que possa desempenhar eficazmente seu ministério. A Bíblia ensina a mordomia do corpo, E o primeiro a exercê-lo deve ser o ministro de Deus. A integridade física do pregador, dependente de pelo menos 3 agentes que são alimentados adequado, exercício físico ou descanso suficiente. Alimentações adequadas, o corpo tem que receber a alimentação adequada ao hábito e necessidade da vida ministerial. A qualidade e a qualidade da comida deve merecer a atenção do ministro. Certa comida indigesta e prejudica a saúde deve ser evitada pelo pregador. Um provérbio muito conhecido diz: comemos para viver e não vivemos para comer. O ministério não deve deixar de vencer pela agulha, O exercício físico, a falta de exercício físico tem roubado muito da energia dos pregadores. Isso pode ser visto no púlpito enquanto prega. A obesidade é um resultado direto da falta do exercício físico. Existe uma falsa ideia de que dignidade por algum ministro quanto à prática do exercício físico como é desnecessária a vida do obreiro, Descanso suficiente. Aqui não é o lugar de descanso. Miqueias capítulo 2, versos 10. Afirma alguns interpretados erradamente esse texto bíblico, o pretexto de que o obreiro não deve descansar, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O próprio Jesus dormia como parte do descanso após longas horas de trabalho. O dormir ajuda a manter o corpo de formas forte e robusto para os trabalhos mais árduos e pesados. O sono restaura as energias do corpo, que são distribuídas para muitos canais do corpo durante o dia. As percas de energias dos órgãos, das digestações, das circulações sanguíneas, e dos sistemas nervosos, como as atividades voluntárias de pensamentos, emoções, sentimentos, são constantemente aumentadas nas horas de trabalho.
A restauração da energia é maior nas horas do sono, né? O pregador deve cultivar o hábito de descanso e ter a hora regulares do sono, como foi dito antes. Jesus deu exemplo nisso. Quando se sentia cansado, dormia na primeira oportunidade na polpa de um barquinho, em casa de amigos ou ao ar livre. A melhor maneira de cultivar o descanso deve começar pela organização de um horário para atividade, distribuindo-as de tal maneira que os objetivos de seu trabalho ministerial alcancem o sucesso pleno, sem prejudicar a saúde. Cultura intelectual. O cultivo eficaz dos aspectos físicos, abordando anteriormente, contribuirá muito para o cultivo do intelecto. Em outras palavras, esse cultivo é o cuidado de busca o conhecimento através do estudo, da pesquisa, da leitura de bons livros que darão ao pregador condições de preparar os sermões com sucesso. Paulo ensinou que o pregador deve saber o que quer e o que não tenha do que se envergonhar. Aquele que prega ou ensina a verdade do Evangelho precisa conhecer, estudar e aprimorar-se no conhecimento daquilo que prega. E ensinar, deve cultivar ideias, elevando-se no tocante do seu intelecto. Precisa saber tudo quanto puder a respeito da humanidade. O pregador não deve limitar-se apenas ao preparo de sermões, antes deve adotar um método que contribui para o seu maior desenvolvimento intelectual e espiritual. Quanto mais o pregador se aplica ao estudo, mais ele aplica as dimensões do seu ministério na palavra. Quanto maior conhecimento o pregador tiver, maior variedade de habilitações haverá nos seus sermões. Todavia, a parte intelectual na pregações só terá real valor se for equilibrada pela espiritual, que é o alvo primordial da pregação. Isso é, a intelectualidade não deve ofuscar nunca a espiritualidade, mas deve ser usada em benefício da obra de Deus na terra e para a glória. Sem dúvida, a busca de conhecimento sempre foi exaltada na Bíblia. O pregador deve conciliar as duas coisas, espiritualidade e intelectualidade. Assim, cabe ao pregador uma boa e organizar-se quanto aos tempos dedicados ao estudo. Isso é uma mordomia do seu tempo. Ele administrará o seu tempo de tal forma que na balança o peso da intelectualidade e o da espiritualidade seja bem equilibrada, pois a falta de método tem prejudicado muitos obreiros. Um programa diário facilitará os trabalhos de uma vez adotado. Deve ser obedecido o máximo possível. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. 2 Pedro, capítulo 3, versos 18. Qualificações necessárias à personalidade do bom pregador. Vida espiritual abundante. A regeneração é fundamental na experiência do pregador. De todas as qualidades necessárias, as espirituais são as mais importantes. A experiência da regeneração e a fonte e o começo da vida espiritual. Os momentos da visão celestial no caminho de Damasco foram o mais memorável na vida de apóstolo Paulo. Esta experiência deu à teologia de Paulo a base experimental da sua pregação. Há inspirações para uma vida de serviço heróico em prol da causa do Senhor. A quem o pregador mais dedica a piedade genuína, frutificará nele a experiência real de Deus.
Ou seja, quanto maior for a experiência do pregador com Deus, mais a vida gerará na vida do ouvinte. Homem de fé. A finalidade do pregador é produzir vida espiritual. Quem não nascer espiritualmente não pode produzir a vida espiritual. Em outro, só unicamente a vida pode produzir vida. O pregador deve ser um homem de fé, pois a sua vida é entregar nas mãos de Deus. Ele espera as ordens do seu Senhor, pronto para obedecer. Homem de oração. É indiscutível que deve ser um homem de oração. Sem pedir, não recebe, pois a oração é essencial ao trabalho. A direção do Espírito Santo ele obtém de seus Deus. A espiritualidade se cultiva mediante a oração espiritual. A oração é o ar que ele deve respirar. Ele deve orar sem cessar, todas as horas, em meio de todas as atividades, cercando de todos os seus trabalhos. Qualificações de um bom caráter. O caráter é um que revela a vida espiritual e a virtude cristã, a quem torna o pregador último, sem qual ele será um escândalo para a fé, ignomínia para o ministério. O cultivo da espiritualidade, o primordial da vida do pregador, indubitavelmente, e espiritualidade do pregador deve estar intimamente ligada a um corpo sadio e a uma mente, um homem em cuja vida o Espírito de Deus é manifestado. É uma pessoa espiritual ao seu procedimento e determinado pelo Espírito. Sua mente está aberta para receber as impressões de Deus mediante a palavra, e aos seus corações é movido por impulso divino. Um pregador que cuida bem de todos os requisitos físico e mental, mas se esquece do lado espiritual da vida, pode ser comparado a um automóvel 0 km, a qual falta combustível, daí não pode mover-se. O combustível do pregador tem sua origem em Deus, e o preço para adquiri-lo é o cultivo de uma vida espiritual. Pelo menos 9 qualidades são indispensáveis ao pregador no cultivo de uma vida espiritual. Só assim ele terá o êxito no desempenho de seu ministério, e os que ouvirem serão abençoados. A piedade. A palavra piedade vem do latim pietate, que significa devoções a Deus. Retidão, amor e respeito pelas coisas sagradas. Dó, comiseração, sentimento, inspirações pelos males alheios que nos movem, remediá-lo ao mendigá-lo no pregador. A piedade deve ser uma qualidade de alma, é a reverente dedicações à vontade divina, não é uma atividade estudada ou adquirida no livro, mas sim do Espírito Santo. O espírito piedoso torna-se o pregador autêntico nas suas missões de levar paz ao coração oprimido. A piedade anula o egocentrismo, porque visa sempre o erguimento espiritual e moral dos fracos e caídos. A eficácia da pregação cristã tem como primeiro requisito a piedade. Ela incute ao zelo ardente e viva a chamada do Espírito Santo no coração do crente, e quebranta o coração endurecido e impenitentes. 1 Timóteo 4, 8, 2 Pedro 1, 3, de 6 até o 7. Devoções é uma palavra que vem do latim
Devotione significa sentimento religioso, observância das práticas religiosas, dedicação ao pregador que leva a sério suas missões de mensageiro das boas novas do Evangelho, coloca-se à disposição de Deus para o seu controle e direções. Isso é devoção. Devoção é a prática da piedade, por isso as duas são inseparáveis. A primeira deve ser cultivada pelo pregador como um prumo que o nivela e coloca em posição correta perante Deus. Ser devotada à causa de Deus não significa isolar-se ao mundo das pessoas, significa sim dedicações do tempo ao estudo sistemático da palavra de Deus. E não só isso, mas muito mais, significa dar tempo integral a vivencial de acordo com essas palavras. O mero profissionalismo no ministério cristão torna o pregador presunçoso, irreverente, assim como o médico que precisa acostumar-se a trabalhar em favor dos que sofrem, sem se comover. Apesar da sua nobre missão, o pregador nunca pode dever agir assim, só por estar acostumado com cada situação que enfrentam. Ao contrário, ele precisa possuir sensibilidade espiritual e nunca deixar de levar pela empatia. A sinceridade é a sua característica fundamental. O amor seja não fingido. O homem sincero é invariável, para todos, demonstrando a constância nos posicionamento, atitude e sua fraqueza. Não é brutal, mas leal a sua atitude para com a verdade e de mente aberta para com o povo e de fronte descoberta. Tal homem enfrenta as dificuldades sem receio e com resolução. O seu coração é um livro aberto onde todos podem ler. A sinceridade é qualidade que desperta simpatia do ouvinte e a leva a obedecer a mensagem de Deus. Abnegações: o pregador está sujeito a tentações constantes de se afastar das coisas difíceis do seu trabalho, de ministrar, às vezes levar horas em conversa quase inúteis, deixando ao lado o preparo das sermões. Alguns precisam obrigar-se ao estudo e até mesmo que aprende a gostar deles. Outros têm que sujeitar-se a uma disciplina severa a fim de cultivar gosto pelo trabalho pastorais. Não sendo dizimista, ele não pode pedir aos membros de sua igreja que seja honestidade. Uma das coisas que mais se recomenda ao pregador é o seu modo escrupuloso de tratar a sua finança. Deve ser zeloso para pagar tudo o que deve com prontidões. Qualquer falta de cumprimento das suas obrigações financeiras desprestigiará seu ministério diante do público. Alguns quantos perseguidos pelos credores em um lugar foge para o outro. Alguns perseguidos pelos credores em um lugar ele foge para o outro, mas a sua má reputação geralmente vai diante dele. Isso aí acontece muito também nos crentes, né? Que eles, a gente tem que dar exemplo de alguns crentes, muitos, né? Não dá exemplo, a gente tem que ser o espelho, né, da humanidade. E tem alguns que compram, não pagam, aquela confusão toda. Otimismo: o pregador precisa ser otimista. O pessimista nunca perseguiu grande coisa em nenhuma vocação. O ministério necessita-se homens alegres e cheios de esperança do seu trabalho. Gera o espírito de otimismo. O otimismo é contagioso. Há uma tendência de pensar demasiadamente nas provas e dificuldades e poucos nas bênçãos e privilégios. A natureza do bom ministério é sensível e facilita-se, impressiona com os pecados e as faltas da humanidade. O pregador que não tem fé na regeneração do povo é capaz de ficar abatido demais. É necessário que ele cultive o otimismo, pois tem
de elevar os abatidos, confortar os tristes, inspirar a confiança aos que foram derrotados na vida. Seriedade. A seriedade é o oposto do espírito leviano. A dignidade do ministério sofre bastante quanto das horas solene do culto, serviço divino, espiritual, leviano o domina. Ninguém que consulta a um homem leviano sobre questões externas da alma, ou humor e boas qualidades da vida do pregador, sendo empregado nas horas próprias e com a devida moderações, mas certas gravidades dignas atrai a confiança do que procura os seus serviços ministeriais. Coragem, né? O pregador deve ser corajoso, pois pode enfrentar dificuldade todos os dias, que exigirá coragem de sua parte. O antagonismo se levantará sempre por parte dos inimigos das causas em todos os lugares, quais farão propagandas passiva e ativa contra o evangelho. O obreiro atacante há de encontrar bastante nas tradicionalidades os piores inimigos. Assim foi no ministério de Jesus, no trabalho interno da igreja. O pastor terá que enfrentar muitos problemas corajosamente. O corajoso prega todos os conselhos de Deus sem receio, embora seja mais fácil ficar calado diante das dificuldades. Contudo, Jesus deu exemplo de ousadia em face das maiores obstáculos, mesmo sendo perseguido. O pregador deve seguir firme a ideia de seu trabalho, confiante em Deus. Nada mais dará mais dignidade ao ministério do pastor que sua atitude firme e corajosa no meio dos problemas que inevitavelmente surgirão no seu trabalho. A paciência. Paciência significa ficar debaixo da carga. Às vezes a carga torna-se bastante pesada, mas é preciso aguentar um peso. Os trabalhos são difíceis e muitos problemas surgem, e pode levar o ministro a pensar em fugir para outro lugar e deixar o problema sem resoluções. O sábio permanecerá no seu lugar até vencer os obstáculos. É frequente o evangelista querer mudar de lugar e pastores mudarem de pastorado, mas o melhor modo de progredir na causa é pela permanência no mesmo local durante alguns anos. Qualquer obra de valor levará bastante tempo para ser edificada. Não é assim, já chegou e já começa a edificar. Não, tem um processo, é igual a casa, tem um processo para fazer. E é isso aí que nós finalizamos aqui mais um tema, né? Deus é um Deus do onisciente, onipresente. Deus é um Deus que ele vai levantar pessoas como você, para levar a palavra do Senhor. E Deus, ele precisa de nós para levar a palavra do Senhor. Então, muito obrigado, Deus te abençoe, e tem muitas coisas boas chegando por aí.